Fala, rapaziada. Beleza? Bom, sim, beleza. Sejam bem-vindos ao melhor canal de Corinthians aqui do YouTube do Brasil. Do Brasil não, do mundo. Não posso ser o maior, mas tenho certeza que sou o melhor. Bom, rapaziada, hoje não é um vídeo de pós-jogo, tá? É basicamente um vídeo de pré-jogo e também trocar um pouco de uma ideia com vocês de algo que eu tava pensando aqui. Não é algo que eu tenho costume de fazer, né? Vídeos de pós-jogo. Tô gravando hoje aqui na terça-feira, tá? Então, o jogo do Corinthians contra o patético Atlético Paranaense, desculpa, força do hábito. Vai ser na quinta-feira, provavelmente eu vou estar postando esse vídeo aqui na quarta. Manhãzinha logo cedo, tomando aquele cafezão na xícara do canal do Aleph, tá, rapaziada? Essa daqui foi o que encomendei, então não tenho como fazer uma venda pra vocês, né? Ou colocar um link de venda, mas quem que tiver interessado, acho que tem várias lojas na própria Shopee, que foi onde eu comprei, tá? E personaliza da maneira que você quiser. Você envia foto, vai ter o valor lá, obviamente, e você vai receber, beleza? Tomar aquele golezinho de café aqui que é de lei, né? Bom, rapaziada, basicamente o que o Corinthians vai ter, né? Que a gente quer, né? Que o Corinthians apresente nesse jogo contra o Atlético Paranaense é algo totalmente diferente do que apresentou contra o Bahia, né? Beleza que o Corinthians jogou fora de casa, daí não teve tanta posse de bola, né? Teve pouca posse de bola, pra falar a verdade. O Corinthians não tava tendo um domínio no meio-campo, não conseguia parar a bola no meio-campo. Era basicamente pegar a bola na defesa e jogar lá pra frente. E a gente quer que o time tenha uma postura totalmente diferente. Primeiro, para tá chegando, porque vai jogar em casa e vai estar chegando para esse jogo não com uma pressão pelo resultado, mas sim uma pressão do que o time tem que mostrar em campo. Que aquele time que jogou contra o Remo foi um time totalmente diferente daquele time que jogou contra o Bahia. Então o time vai ter basicamente uma obrigatoriedade de mostrar algo diferente, a gente sabe que o time tem capacidade de mostrar, um jogo que o time tem capacidade de jogar, coisas que o time tem capacidade de fazer pela qualidade dos nossos jogadores, e é basicamente essa pressão que o time vai ter para esse jogo, para tentar mostrar algo que eles já sabem fazer. Mas aquele golinho de café, né, porra, cafezinho é bom demais, pô. O time vai ter que melhorar sua marcação nas laterais. Isso, o time sofreu muito contra o Bahia, principalmente ali o lado do Matheus. Teve, acho que se eu não me engano, cara, um ataque ou foi um gol que foi impedido do Bahia, que foi nas costas do Mateuzinho. Então vai ter que melhorar isso, beleza? Que ele não é um cara que erra muito defensivamente. Até porque nesse jogo ele fez o feijão com arroz e de boa. A única questão que eu tenho que destacar que o Mateuzinho tem que melhorar é a questão do mental. Eu percebi que todos os jogos do Corinthians, todo mundo joga de boa. Mas o único que tem algum problema, digamos assim, né, mental, que tem um descontrole mental, não consegue controlar o emocional nas partidas, é o Mateuzinho. Independente do nível da partida, dependendo do nível da partida que o Corinthians vai estar jogando, isso afeta os outros jogadores. Possa ser que um dos problemas do Hugo seja um problema emocional. Ele vê aí com um desânimo por não ter sido convocado para a Copa do Mundo, e ainda bem, graças a Deus, nenhum jogador do Corinthians foi convocado. Alex, mas por que você tá torcendo por isso, tá agradecendo por isso? Rapaziada, pensa só comigo. Os jogadores do Corinthians, principalmente o Mateuzinho, eles acham que eles são os melhores jogadores do mundo. Eles têm um ego muito inflado, não todos, tá? Mas, pô, Mateuzinho, com certeza Hugo Souza, com certeza Yuri Alberto, eu não sei o Rodrigo Garro, não sei o Breno Bidon, até o Caio César eu creio que tem um pouco, não tanto, mas um pouco. Tem um ego muito inflado. Eles acham que são os melhores jogadores do mundo. Então, na cabeça deles, o Bidu também, na cabeça deles, todos eles eram para ser convocados para a seleção. Agora, se eles já têm esse ego inflado, não sendo convocado, imagina se fossem convocados para a seleção. Esses jogadores, eles são basicamente o ego do Emerson Sheik, mas sem o futebol do Sheik. Todo mundo sabe aí, torcedor do Corinthians das antigas, que o Sheik tinha um ego muito inflado. O ego do Sheik ele era lá em cima. Mas o futebol dele acompanhava o ego. O cara podia ter esse ego porque em campo ele respondia à altura.
Tem várias entrevistas dele aí falando. Eu esqueci qual foi o jogo. Foi contra um time argentino. Que o Sheik só entrou pra dar caneta nos caras. Tem vários jogadores aí em podcast dando entrevistas que o Sheik só chegava atrasado pros treinos. Mas em campo o cara respondia. E os jogadores do Corinthians não. Mas é o atual, né? Os jogadores atuais. Esses que tem o ego inflado. Mas a gente sabe que em campo eles não respondem. Mas que o ego deles é alto. Do mesmo nível, se não maior. Então, ainda bem que não foram convocados para a seleção, porque isso aí coloca eles um pouco no lugar deles, mas em relação ao Hugo Souza, parece que isso mexeu muito com o psicológico do cara. Porra, você joga no Corinthians, cara. Você joga no Corinthians. O que é a seleção brasileira, tá ligado? É melhor você não ter sido convocado e não tá sendo criticado, tá ligado? Por uma possível derrota aqui, como foi. Era eminente que essa seleção não fosse ser campeã, não iria chegar muito longe, tá ligado? Já tava escrito isso, e você tá chorando por isso. E seria criticado, igual quando você foi convocado lá, que o Brasil perdeu pro Japão, colocaram a culpa, beleza, colocaram a culpa no Fabrício Bruno, mas um dos erros foram seus, e a galera massacrou você por isso. Você quer esse tipo de coisa, ao invés de ser idolatrado pelo time que sempre idolatrou você? Então, para essa partida aí, e para as demais, tá? Até pra carreira dele em si, do Mateuzinho, controlar mais esse ego dele, esse mental dele, segurar mais um pouco esse ânimo, esse ímpeto que ele tanto tem, ou que ele quer ter, que ele quer demonstrar. Ter um controle mais de bola, tá? O Corinthians controla a partida igual controlou contra o Remo, beleza que são equipes de níveis totalmente diferentes, tá? O Remo não chega nem perto do que o Atlético Paranaense. Mas o Corinthians vai jogar em casa. Ganhou na casa dos caras aqui em Curitiba, pá. E a obrigação é ganhar em casa agora também. Conseguir esses 3 pontos pra se manter na parte de cima da tabela. Já que tá todo mundo embolado ali. Uma derrota ou um empate, o Corinthians vai despencar pra caralho. Então, tem que ganhar, é a obrigação ganhar, mas não uma obrigação de vocês perderam, vocês têm que ganhar ó, é só isso, só vitória. Não, eles vão ter que ganhar, igual eu falei no vídeo passado, tanto pra chegar no próximo jogo, que é contra o Internacional, partida pela Copa do Brasil, mais tranquilos, e também pra se manter na parte de cima da tabela. E um time que tá acostumado sempre a jogar em alto nível, independente do rival, ele sempre vai desempenhar o mesmo futebol. Agora um time que relaxa, o jogo hoje é mais fácil, vamos relaxar um pouco, que foi o caso do segundo tempo do Corinthians contra o Remo. Quando pegar um jogo mais difícil, o time vai relaxar, porque ele não tá acostumado a jogar em alta intensidade a todo momento. Então, mais uma vez, obrigação ganhar, melhorar essas laterais, melhorar o mental, tanto do Hugo quanto do Mateuzinho. Eu creio que o Gabriel Paulista fica um pouco mais atento, tá? Ele tem que melhorar isso. Cara, ele é uma dupla não que perfeita do Gustavo Henrique, mas ele é uma ótima dupla do Gustavo Henrique, até porque o que falta no Gustavo Henrique sobra no Gabriel Paulista, que é a velocidade, mas às vezes ele se desliga muito. Ele recua algumas bolas pro Hugo, Ele recua alguns passes pro Hugo, colocando o Hugo na fogueira. Ele não tem uma dosagem do toque que ele tem que dar. Eu acho que é falta de visão, de perceber o posicionamento tanto dele quanto do Hugo e dar o passe na medida correta. Melhorar também o meio campo, porque a gente tem uma saída de bola muito ruim. Os nossos volantes são terríveis. O Ranieri, cara, nesse jogo, porra, ele tava trotando. Ele não deu uma arrancada direito contra o Bahia. O cara tava trotando a todo momento, errando bastante passe. Então tem que ver isso também. O Ranieri não é de agora que ele é terrível com os passes, com bola nos pés. Ele não é de agora, já era pra ter melhorado isso e parece que ele se acomodou. Ele tá acomodado, ele acha que esse futebol que ele tem também é nível seleção, igual ele falou, né? Que o sonho dele é ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Mas, porra, vai ser convocado com esse futebolzinho, Ranieri? Puta que pariu, né? Volantes. Eu creio que o Breno Bidon precisa aparecer ainda um pouco mais pro jogo. Eu creio que... Eu tenho a seguinte leitura do jogo do Bidon, que é a seguinte. O Bidon, ele tem que ser aquele jogador, é o que se espera dele, né? Que quando não tá aquele jogo favorável pro Garro, por ele estar muito marcado, ou por não estar no nível do Rodrigo Garro que a gente espera naquela fase, aquele jogo inspirado, pá, o Bidon é pra assumir esse protagonismo, digamos assim. Ele é esse jogador que a gente sabe que quando ele quer demonstrar o futebol que ele tem, ele consegue demonstrar e vem coisas boas dele. Então eu acho que falta ainda um pouco mais do Bidon aparecer mais no jogo
e ser aquela válvula de escape. Contra o Bahia, eu tava esperando em algum momento o Bidon tabelar a bola com alguém, tanto com o Caio César, quanto com o Yuri, quanto com o Garro, quanto com o André, quem seja. Tabelar a bola com alguém e fazer, sei lá, uma jogada de deixar o Yuri na cara do gol, o Caio César na cara do gol, ou ele chutar em gol, igual muitos jogos ele faz. Muitos jogos ele faz, não, né? Alguns jogos ele faz, quase nenhum. Mas que a gente sabe que ele tem capacidade de pegar uma bola, chutar ali perto da grande área, acertar o gol, o goleiro faz uma defesa. E falta isso nele. Às vezes ele joga muito recuado, muito distante do meio-campo e do ataque, e falta essa ligação. E quando isso tá acontecendo, ele acaba puxando o André junto com ele. Porque se o André joga ao lado dele e fica puxando o jogo junto com o Bidon, se o Bidon recua muito, o André não tem aquele ímpeto ou aquela visão de aparecer dentro da área, que é isso que a gente espera, né? O famoso box to box. O que eu vejo aqui, o Bidon é um meia de ligação, um armador recuado, digamos assim, né? E o André é aquele box to box, né? Aquele cara que joga nos dois blocos do campo e sempre aparece no ataque. Podemos se dizer, né? Ele é um atacante sombra, digamos assim. É aquela função que o Paulinho sempre fez no Corinthians, né? De aparecer desmarcado dentro da área e fazer um gol. Mas isso tá faltando muito pro André. Ah, ele deu assistência pro gol do Gileri, o golaço do Gileri. Mas ele tocou pro lado, cara. Ele tocou pro lado. Que assistência é essa tocar pro lado, tá ligado? A jogada basicamente foi toda do Gileri. Ele que limpou, acho que foram 2 marcadores, né? E chutou pro gol. Gostei da partida do Yuri, tá? Ele trabalhou muito esse jogo, ele voltou bastante. Beleza que o Corinthians jogou muito recuado, tá? Fez o gol muito cedo e se recuou muito cedo. Mas o Yuri participou bastante do jogo, eu gostei. Isso é foda porque, como o Corinthians jogou muito recuado e obrigou o Yuri a voltar a tá participando do jogo lá atrás, o Corinthians não tinha uma válvula de escape para sair. E quando o Yuri tentava arrancar, os zagueiros do Bahia estavam ligados nele. Aí volta aquela questão que eu falei no pós-jogo, né? O Caio César, quando ele for dar um drible, o drible dele tem que ser agudo em direção ao gol e não pros lados. Beleza que o Caio César tava marcado por 2, 3, 4, tava brigando bastante ali, caiu na pilha dos caras. Outra coisa que tem que melhorar também é esse mental disso aí, tá? Os jogadores do Corinthians estão entrando na pilha dos jogadores rivais com muita facilidade. E eu ainda acho que a culpa é do Mateuzinho. Porque se tem um jogador no seu time que tá pilhado e tá arrumando briga, todo mundo vai comprar a pilha dele e vai querer brigar com esse cara em si também, tá ligado? Então tem que melhorar isso. Nossa, tem que melhorar muito o mental desses jogadores. Igual eu falei, né? Isso é mental de time derrotado, tá? De time perdedor. Bom, rapaziada, esse foi o pré-jogo, tá? O que eu quero agora conversar com vocês é o seguinte. Esse é um ano de eleição no Corinthians, tá? Falar agora um pouco de política. É chato, é chato. Mas todo torcedor do Corinthians tem a diferença de ser corintiano e ser torcedor do Corinthians. Torcedor no Corinthians é no geral, assim que eu vejo, tá? Torcedor do Corinthians é aquele cara que só assiste um jogo aqui e ali, é aquele cara que não liga muito pra política do clube, que não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, só quer saber dos jogos, só quer saber de xingar ou criticar ou elogiar jogador, mas não sabe o que acontece dentro do Parque São Jorge. Todo torcedor do Corinthians e, obviamente, corintianos em si, corintianos é aquele que tá por dentro de tudo, no meu ver, tá, rapaziada? Possa ser que não seja assim a leitura de vocês, mas corintiano é quem vive o Corinthians, não do Corinthians, é quem vive o Corinthians, quem sabe de tudo que tá acontecendo, quem procura saber o que tá acontecendo, quem entende do que é realmente, de fato, o Corinthians como um todo, no geral, Parque São Jorge, política e tudo. Esse é o ano de eleição do Corinthians. E a gente não tem candidato, digamos, minimamente decente para comandar o clube. Não temos. Ah, mas o Corinthians é grande. Rapaziada, não temos. Não temos. E outra, esse modelo associativo tem que acabar. Porque foi essa porcaria que colocou a gente onde a gente está. Elegendo gente incompetente, tá? Pra você que é torcedor do Corinthians e não sabe, basicamente o que acontece é assim. Você conhece o voto de cabresto, não é? Basicamente o voto de cabresto eu tenho um funcionário, eu vou obrigar o meu funcionário a votar no candidato que eu quero, senão eu vou demitir ele. No Corinthians é parecido em certa forma. Porque quem vota é quem faz parte do clube associativo, é o sócio do Corinthians, quem vota. Só que muitos desses
bastante que mora em São Paulo, às vezes nem é torcedor do Corinthians, mas é o pessoal que frequenta a piscina. Às vezes é torcedor do São Paulo, às vezes é torcedor do Santos, às vezes é torcedor até do Palmeiras. Mas ele frequenta o Parque São Jorge por causa da piscina, para levar as crianças, os filhos, finais de semana. E o voto dele funciona o seguinte: o candidato chega até essa pessoa, que não é torcedor do Corinthians, mas frequenta, ele é associado, tá? Ele frequenta porque ele paga só para frequentar a piscina mesmo, churrasco ali, pá. O voto dele é vendido assim: o candidato vai chegar até ele e vai falar: Olha, você tá devendo, tá em débito aqui, tá? Não tá pagando. Eu perdoo ou eu pago essa sua dívida aí pra você voltar a frequentar a piscina e em volta do seu voto, em troca do seu voto. Ou, o que eu posso melhorar aqui? Tá faltando, tô vendo que aqui o clube associativo aqui tem um espaço grande, tem espaço grande, mas falta o quê? Tá faltando cadeira e mesa, né? Se eu colocar mais cadeiras e mesas, melhorar isso aqui um pouco pra vocês, colocar, sei lá, umas caixas de som aqui assim nas paredes, melhorar o ambiente. Em troca do seu voto, eu prometo, como candidato, eu melhorar essa área pra você. e é assim que é. Pessoas que não estão nem aí pro que acontece com o clube. Aí acaba entrando conselheiros, acaba entrando presidente, tudo através disso, desse voto, né? Aquele famoso: eu toma R$ 120 pra colocar de combustível e vota em mim. Toma um botijão de gás e vota em mim. E o clube tá ferrado por causa disso. O modelo associativo tá ultrapassado. Independente, teve reforma, vai ter reforma do estatuto. Isso não resolve, rapaziada. Isso não resolve. A mesma coisa acontece com a política no Brasil, tá? Não adianta a gente ter leis. As leis do Brasil são ultrapassadas, são as merdas. Mas não adianta ter leis boas e as pessoas que aplicam as leis são as mesmas. Não adianta você colocar pessoas incapacitadas pra gerir, comandar um clube ou até o país mesmo, tá? Independente se for cidade, país, político num geral, tanto do clube quanto agora num geral do Brasil, do país. Você coloca as melhores leis possíveis e do clube vai ser um estatuto o melhor possível, mais moderno que seja. Mas se as pessoas que aplicarem essa lei não saber distinguir uma Coca normal de uma Coca zero, para eles vão ser a mesma coisa. Então, não adianta, tá? Então, esse modelo associativo não tem a mínima condição de comandar mais o clube. A única saída para esse modelo associativo hoje em dia é a intervenção judicial. E agora eu faço um pedido, no final do vídeo, mas é porque, porra, eu tô comentando isso agora. Você que é torcedor do Corinthians, que tá assistindo o meu vídeo aí agora, você que é torcedor do Corinthians, você que trabalha comigo aí, Wilson, que é corintiano, Paulo, que é corintiano, fala que é corintiano, né? Mas pra mim vocês são torcedores do Corinthians, porque vocês só sabem da parte do futebol. Vocês não sabem o que acontece dentro do Corinthians, a não ser falácias. Primeiro, parem de assistir Craque Neto. Esse pau no cu não é corintiano. Se dizer que torce pro Corinthians é diferente de ser corintiano. E ele não torce pro Corinthians. Ele fala isso porque dá engajamento. Dá engajamento pra ele. Neto fala sem filtro. Neto é um babaca, Neto é um idiota. Ele fala sem filtro porque dá engajamento. Você não acha que se eu começasse a fazer vídeo aqui xingando todo mundo que seja, também não ia dar engajamento? Às vezes eu xingo pra caramba, mas foda-se. Não ia dar? Mas se eu fosse uma figura pública, vamos lá. O pessoal fala que, acho que é Luan Santana e Gustavo Lima são corintianos, né? Eles falam que são corintianos. Se eles começassem a fazer vídeos falando sobre o Corinthians, xingando todo mundo, você acha que também não ia dar engajamento pra eles? Você acha que não ia colocar eles no topo novamente? Sempre tá ativo aí em rede social, o que seja? Então, Craque Neto é a mesma coisa. O cara não tem a mínima noção do que é de fato o Corinthians, o Craque Neto. Ele é basicamente uma massa de manobra. Sabe o que era a massa de manobra, massinha de modelar, que criança brinca lá? Eu fiz uma bolinha. É o Neto. Esse é o Neto. Você aí, que trabalha comigo, se tiver assistindo meu vídeo, né, se tiver, eu vou saber que vocês vão me falar. Vão falar comigo. Paulo e Wilson, tá? Se vocês são torcedores de fato Corinthians, vocês já assinaram a safiel.com? Vocês nem sabem o que é Safiel, né? Aí uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que é Safiel? Tem um vídeo meu aqui explicando, tá? Tem um vídeo meu explicando. Assista. E votem lá. Safiel, façam lá a assinatura. Safiel.com. Ó, pega aqui meu celular.
E Google. Ó, ao vivo aqui. Deixa eu tentar deixar assim. Poder ver. Safialjá.com. O Corinthians vai ser o time do povo. E é o povo que vai fazer o time. Registre seu apoio. Você vai colocar o seu CPF para mostrar. E não é para ninguém roubar seus dados, tá, ô seu idiota? Você vai colocar o seu CPF. Eu já fiz assinatura já. Já registrei. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui o brilho. Vou fazendo igual o Kaká Catalão agora. Melhor, eu vou gravar aqui a tela e vou colocar. Pronto, a tela aqui agora tá sendo gravada, tá? Você vai colocar o seu nome completo. Deixa eu deixar espaço, eu vou colocar a tela aqui. Vou colocar seu nome completo. Tá aí. Seu CPF, ninguém vai roubar seus dados, seu idiota. Ninguém quer fazer uma porra de uma dívida imbecil no seu nome. Isso aqui é só pra registrar que você realmente é uma pessoa e não um robô, tá? É só pra mostrar que realmente tem torcedores que querem saber, querem comandar não, né? Querem o melhor do clube. Colocar o seu CPF, seu celular e o seu e-mail. Assim que você colocar o seu e-mail, aqui tem essa pergunta: quem é você? Um dos 35 milhões do bando de loucos, sócio do clube social, se você paga, você frequenta o Parque São Jorge. Essa pessoa que eu falei que frequenta, que às vezes é torcedor de outro time, mas frequenta o Parque São Jorge para ir pra piscina. E um fiel torcedor, se você não paga o FT, né, um fiel torcedor, você não é sócio, você vai colocar um dos 35 milhões do bando de louco. Ao clicar, e eu selecionei todos. Ao clicar, declaro meu apoio a favor da assinatura da proposta não vinculante da Safiel pelo presidente do Corinthians. Aí o que é isso? Você vai clicar. Esse aqui é para o presidente do Corinthians, o atual Osmar Stabile, aquele imbecil, assinar essa proposta não vinculante à Safiel e buscar tentar fazer a arrecadação do dinheiro para colocar a Safiel no Corinthians. Para mostrar que tem potencial, conseguimos tantos. Se não conseguir, isso aqui não vai prejudicar o clube, só tem a favorecer o Corinthians. Beleza? Vai chegar uma notificação no seu e-mail. Vai estar tanto ou no spam, ou se o seu e-mail estiver lotado, apaga um monte de e-mail que você vive recebendo de spam aí. E vai confirmar a numeração que vai chegar. Vai para uma aba que eu já fiz, então não vai chegar. Vai chegar uma numeração, você vai pegar esses números, que basicamente, quando você faz uma porra de um WhatsApp, chega um código de verificação lá para você. Você não coloca na tela do WhatsApp, aí você vai pegar esses números que vai chegar no seu e-mail, vai colocar na tela e começou porra Daí, vai chegar, você vai confirmar esses números de confirmação que você realmente é uma pessoa que existe. Pronto, sua assinatura já tá lá. Não tem mais o que fazer. Isso vai mostrar o quanto você se importa com o Corinthians. E outra, mais um gole de café que minha garganta tá seca. Não é só assinar e pronto. Quando a Safiel já tiver em andamento, não seja um corintiano arrombado, tá? Não seja apenas um torcedor imbecil. Compre as ações. Se eu não me engano, vai ser R$250, pô. Você gasta R$250 com besteira, com pizza, tá ligado? Mesmo que você compre só uma ação, mas compre. O porquê? Você vai estar, não só por você estar ajudando o Corinthians em si, mas sabe uma coisa? Você é um cara ferrado. Você não tem nenhuma... Cara, o Kaká vai odiar quem prega dessa forma, mas vê só. Você é uma pessoa... Não vou colocar medíocre, que é muito foda, mas... Uma pessoa que não guarda dinheiro pra nada, mas gasta dinheiro pra caramba com besteira. O que você acha de você fazer um investimento com um clube que você ama? Que você diz que você ama, né? Eu creio que por dizer que é corintiano, você ama o Corinthians, né? Você compra essa ação... Esses R$250 que você comprou vai pro clube e você vai ter um pedacinho do Corinthians. Vamos lá. Mercado de ações, mercado financeiro, baixo. Você vai comprar em baixa. R$250 tá em baixa, porra, as ações do clube. Esse dinheiro vai ficar lá preso por 5 anos. Você não vai poder retirar esse dinheiro durante 5 anos. Então tem que ser, basicamente, realmente é o dinheiro que você gasta com pizza. Então você vai pegar esse valor, vai comprar essa ação,
Esse dinheiro vai pro Corinthians, você vai fazer parte de digamos assim, né? Não um fornecedor, cara. Porra, tô tão novo, eu tô esquecendo tanto das coisas, cara. Vamos lá. Esse dinheiro vai ficar no Corinthians. Você vai ser um dos patrocinadores, podemos se dizer assim, do Corinthians em si. Você vai ser um dos patrocinadores. Esse dinheiro vai servir pra... Quando a SAFEL já estiver em vigor, vamos separar o Parque São Jorge. Então a parte do associado, do pessoal que vai pra piscina, que é esses presidentes, conselheiros, vai tomar conta só disso. A SAFEL vai tomar conta... Eu já expliquei no vídeo, mas vamos lá. A SAFEL vai tomar conta do clube de futebol. Então tudo que tiver envolvido com futebol, você que é torcedor do Corinthians, que não tá nem aí pra quem vai pra piscina tomar banho de piscina. Você vai ver, você vai ajudar o Corinthians a se reestruturar. Vai ser pago as dívidas. Vai ser pago tudo que o Corinthians deve, obviamente, né? Ser pago dívidas, vai ser pago tudo que o Corinthians deve, e o dinheiro que sobrar ou que multiplicar vai ser reinvestido. Mas quem vai fazer isso é o pessoal da SAFEL? Não, o pessoal da SAFEL só é o pontapé inicial para arrecadação de dinheiro. Porque você confia no atual presidente para fazer arrecadação de dinheiro, para pegar o seu dinheiro e ele vai pagar as dívidas? Você não confia. Então, esse pessoal da SAFEL vai pegar esse seu dinheiro, vai contratar pessoas competentes de fato de mercado para tomar conta do seu dinheiro e tomar conta do Corinthians, do clube de futebol do Corinthians, que vai ser separado do Parque São Jorge. E esse seu dinheiro que vai ficar lá retido por 5 anos, quando o Corinthians se reestruturar, esses 250 pode valer muito mais que 250. Então quando você for vender futuramente, alguém vai querer comprar daqui a 5 anos. Então quando essas ações forem abertas novamente, você vai poder vender, mas não para qualquer um. O pessoal da SAFEL que vai escolher. Porque vai ter uma fila de gente querendo comprar. Você vai poder vender, vai render esse dinheiro pra você. Você que é só torcedor mesmo, que não tá nem aí pro que... o que acontece no Parque São Jorge não tem nem aí. Mas se você é torcedor, você quer ver um Corinthians ganhando título, um Corinthians reestruturado, né? E você que também que tá assistindo, que não faz a mínima ideia, aí, beleza? Vamos ter um Corinthians melhor, rapaziada. Mas isso aí, beleza, isso vai acontecer. Pode ser que aconteça, não tão cedo. Vai acontecer. O que a gente tem que torcer agora é pela intervenção judicial, beleza? É isso aí, rapaziada. 30 minutos de vídeo, tá? Falei pra caramba, vou ter que cortar coisa pra caramba, mas foda-se, tá? Provavelmente vou soltar esse vídeo amanhã, na quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. E vai, Corinthians.